Não. Olá, sou Arthur Bellarmino Paganotti, do terceiro período do BCC, e vim aqui para gravar um vídeo referente à atividade de estrutura de dados sobre a Torre de Hanoi. Então, começando aqui com a parte do meu código, antes mesmo do teste, eu criei aqui uma classe resolver torre que eu fiz ela para ser capaz tanto de mexer com a parte que vai mexer com os movimentos dos discos para a torre origem e para a torre auxiliar, tanto que a parte que eu vou aqui também formatar o tempo para exibir a hora, né, em hora, minutos, segundos e milissegundos. Então, começando aqui com a parte que eu fiz um método aqui que chama resolver Hanoi, que ele vai ser capaz de mexer com essa parte de movimento dos discos, né, na torre. Então tá, aqui a gente começa zerado com os movimentos, e aqui se houver apenas um disco, ele será movido diretamente para a torre de destino. Então, né, ele vai mover o disco diretamente para a torre de destino porque vai ter apenas só um disco. E se a condição ocorrer, ele vai igualar o movimento a 1. Se houver mais de um disco, o método é chamado recursivamente para mover os discos da torre de origem para a torre auxiliar, usando a torre de destino como auxiliar para ele ser capaz de mover os mesmos discos. Em seguida, o maior disco é movido diretamente da torre de origem para a torre de destino, porque o maior disco ele sempre tem que ficar embaixo, o menor nunca pode ficar embaixo do maior disco. O método é chamado recursivamente para mover os discos da torre auxiliar para a torre de destino, usando a torre de origem como auxiliar. O número total de movimentos é realizado e calculado somando o número de movimentos realizados nas duas chamadas e adicionando um para o movimento direto do maior disco. E aqui a gente faz essa conta dos movimentos dos discos, né, somado com 1. E aqui foi o método que eu disse que vai ser capaz por formatar a hora para mexer com o tempo para ser capaz de exibir, né, em hora, minutos, segundos e milissegundos. E aqui a gente faz as continhas para ser capaz de mexer com isso. Milissegundos, que é a duração do tempo com o resto da divisão por 1000. Segundos, que é a duração do tempo dividido por 1000 com o resto da divisão por 60. Minutos, a duração do tempo com 1000 vezes 60 com o resto da divisão por 60, e a hora, que é a duração do tempo com 1000 vezes 60 vezes 60 e o resto da divisão por 24. E aqui eu utilizei o método string format para formatar em horas, minutos, segundos e milissegundos. E essa foi a classe aqui que vai ser responsável por o principal da torre. E aqui é a classe torre, né, que é a minha main. E começando aqui com ela, importando aqui a classe scanner, aqui é o início da classe torre, aqui é o main, que é a classe principal, que vai exibir todas as mensagens. Aqui eu instanciei o scanner e aqui eu instanciei a classe resolver torre, né, que é a que eu acabei de explicar. Aqui eu criei as variáveis quantidade de disco, movimentos, início do jogo, final do jogo e total da duração. Aqui eu pergunto para o usuário a quantidade de discos que ele vai querer, né, a quantidade de discos que ele vai querer ver, a quantidade de movimentos e o tempo que irá demorar para acontecer isso. E aqui a gente lê essa quantidade de discos. E aqui a gente marca o início do jogo. A partir do momento que o código for executado, ele vai começar a contar e vai ser armazenado em milissegundos. Aqui eu chamei movimentos e chamei aqui torre movimentos, chamei o método torre movimentos para ser capaz de resolver isso e para exibir detalhadamente os movimentos, né, para cada lugar que vai cada disco, para cada torre que vai cada disco, né, de acordo com a quantidade de discos aqui que o mesmo usuário digitou. Depois que esse método ocorrer, ele vai pegar o final do processo em milissegundos e vai armazenar isso. E aqui eu pego esses dois, né, esse total de tempo que eu peguei entre o início e o fim e subtraio e faço o cálculo para eu poder exibir. E aqui são os prints com o total de número de movimentos no final de tudo e o total e a duração total do processo. E aqui agora vamos para a parte dos testes. Você pede aqui para começar primeiro com o teste de um disco, então digite a quantidade de discos. Um disco, aí ele move o disco da torre 1 para a torre 2, mostra o total de movimentos e o tempo gasto para fazer esse processo. Agora temos o mesmo com 10 discos, ele detalha, né,
Ele faz o processo aqui todo detalhado, movendo o disco para assim ter o total perfeito de movimentos, que são 1023, e o tempo gasto, que foi 24 milissegundos para fazer todo esse processo. Ele detalha cada movimento um por um para conseguir esse total perfeito de movimentos no final. Agora vamos ter os testes aqui com 20 discos. Vai demorar um pouquinho para fazer, mas ele fez e mostra o total de movimentos, detalhando novamente, e o total de tempo que gastou para fazer, para fazer todo esse processo. Vamos fazer agora com 30 discos. Talvez demore um pouquinho porque está começando a crescer e o processo de detalhamento dele movendo cada disco para conseguir esse resultado perfeito demora um pouquinho. Então eu vou dar um corte aqui no vídeo e no final de 30 discos eu venho aqui para mostrar o resultado. Não vai dar para cortar o vídeo no momento, então vamos deixar assim mesmo. A partir de 30 discos já fica um processo bem demorado. Não quero nem imaginar quando for com 40 discos o tanto que esse processo aqui vai demorar para fazer. Tá bem demorado mesmo para fazer com 30. Tá algo difícil. Não sei quanto tempo pode demorar aqui para fazer com 30, mas ainda tá em 8 minutos de vídeo, então ainda acho que dá tempo para ele finalizar aqui o processo. Porque são muitos movimentos, se com 10 já foi aquele número de movimentos, imagina fazer detalhando um por um os movimentos com 30 discos. Não lembro o total quanto que dá, mas eu só sei que é 2 elevado à quantidade de discos menos 1 e assim a gente consegue descobrir o total. Deixa eu ver aqui o total de movimentos que vai dar aqui com aproximadamente 30 discos. Vai dar um número de movimentos bem grande até ele fazer um movimento por um desse aqui vai dar vai dar um resultadozinho bem grande mesmo. Isso é muita coisa que ele tem que fazer. Então eu vou gravar esse vídeo mostrando o final desses 30 movimentos e eu vou gravar um vídeo à parte para mostrar apenas o resultado final com a parte do 40 e 41 movimentos. Só estou esperando aqui que ele termine esses movimentos o mais rápido possível.
É, já deu 10 minutos de vídeo, então eu com 30 realmente não vai dar para mostrar, ainda mais com 40 e 41. Então eu vou terminar aqui e depois eu vou gravar um vídeo à parte para mostrar os resultados, apenas os resultados do 40 e 41. Esse foi o meu código e fiz alguns exemplos aqui. Felizmente não vai dar para mostrar tudo ainda mais no curto período de tempo, mas é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.